seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória, meu Deus do céu. Que apresentação, né? Depois de uma apresentação dessa, a gente fica mais... A expectativa, né? Fica maior. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que bom estar aqui contigo nessa noite. Que bom poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui bem melhores do que entramos. Amém? A palavra de Deus nos assegura que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então ontem foi bom, hoje vai ser melhor. E amanhã, e amanhã, e amanhã, melhor e melhor e melhor. Amém? Quero agradecer nosso casal pastoral pelo privilégio de tocar o seu rebanho nessa noite. O meu diretor do Rema, Brunão. E eu creio que teremos uma noite de demonstrações do Espírito e de coisas sendo ativadas dentro de mim, dentro de você. Amém? Você pode se assentar. Deus é bom. Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fui, inspirado pelo tema do nosso seminário. O tema do nosso seminário é unção, é poder. Nós estamos trabalhando com palavras sinônimas, que trazem uma representação da dupla obra do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu creio que nessa noite há um selar do Espírito Santo sobre nós, há um selar do próprio Deus sobre esse tema, sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Eu sempre digo que Deus, Ele nunca nos reúne sem propósito, não. Se existe alguém mais intencional que eu conheça, esse alguém é o Senhor. Todas as vezes que Ele nos reúne, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz que Ele nos reúne para melhor, não para pior, amém? Então nessa noite eu creio no pão da palavra, nos alimentando. Eu creio no cálice transbordante, sendo servido a mim e a você, e teremos uma mesa posta, um combo perfeito para aquilo que o Senhor tem a concretizar sobre nós, amém? Todas as vezes que estamos diante de uma mesa de ceia, nós temos ali o pão que tipifica o corpo de Cristo, o corpo que foi traspassado, mas ele também representa a palavra viva que nos nutre e nos mantém de pé. E nós não ceiamos apenas com o pão, mas nós comemos também, Depois de comer o pão, nós bebemos também do cálice. Então isso me diz, irmãos, que o encontro de mesa sempre haverá pão e cálice transbordante. Sempre haverá o combo perfeito do Senhor sobre mim e sobre você. Sabe, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra, e nesses últimos dias o Senhor nos tem chamado a manifestarmos uma glória maior. Eu não sei se isso te alegra, mas todas as vezes que profetas desde a antiguidade, eles profetizaram sobre esses últimos dias, eles sempre trabalharam na perspectiva de uma glória maior. Eu não sou uma igreja que fica olhando pelo retrovisor, dizendo os feitos poderosos que o Senhor realizou lá atrás. Não. Eu sou uma igreja olhando para frente e dizendo: ei, nos meus dias coisas melhores estão acontecendo. No meu tempo, intervenções do poder de Deus acontecerão. Alguns olham e dizem: uau, que extraordinário, o mar se abriu. Uau, que extraordinário, grandes feitos eles realizaram. Mas deixa eu te dizer algo, no nosso tempo, nesses últimos dias, há uma glória bem maior a ser revelada através de mim e de você.
Aleluia! Há uma glória maior, há um poder maior. Enquanto a iniquidade tem aumentado sobre o mundo, a glória, a unção, o poder de Deus está aumentando sobre mim e sobre você. Sabe, irmãos, não é tempo de nos acovardar, não é tempo de procrastinar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Não, não, seja forte, seja corajoso, se levante na força do Senhor e faça aquilo que Ele tem te chamado a fazer. Amém? Então nessa noite nós vamos falar um pouco desse tempo de glória, e não tem como falarmos sobre tempo de glória sem exaltarmos a unção, o poder de Deus fluindo sobre a nossa vida. Amém? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Ageu capítulo 2. Quem ama a palavra aqui? Glória a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 1. Enquanto você está abrindo, eu quero te contextualizar. Ageu é um profeta de restauração. Ele se levanta no seu tempo para fortalecer Israel, a grande construção daquela casa que outrora havia sido destruída. E enquanto Ageu profetiza sobre a glória de uma casa, em uma perspectiva profética, ele está trazendo prenúncios sobre mim e sobre você, sobre a igreja. Amém? Ageu capítulo 2, versículo 1. Posso ler? Ele diz: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, sumo sacerdote, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vez agora, não é ela como nada diante dos vossos olhos? Versículo 4. Ora, pois, ser forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentre pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Ageu se levanta como um profeta de restauração, e ele diz: ei, por que vocês estão prostrados? Por que vocês estão desanimados? Quem dentre vós contemplou a glória ou a grandeza da primeira casa? Ei, irmãos, a presença de Deus estava naquela habitação, naquela edificação, e coisas gloriosas aconteciam. A Shekinah, a glória de Deus, se manifestava naquele lugar. O povo desobedece à aliança, e por causa disso entram num período de cativeiro na Babilônia.
Após serem libertos, o Senhor diz: ei, eu não terminei aquilo que eu havia projetado para vocês. Olha, sê forte, Zorobabel, e anime o povo, porque há uma glória que ainda precisa se manifestar sobre a terra. E ele diz: olha, a glória desta última casa, ela será maior que a da primeira. É claro que nós estamos em uma expectativa de uma construção, de uma edificação, humana. Aquele templo havia sido saqueado e o Senhor está dizendo: ei, a glória vai voltar a se manifestar sobre a casa. A glória vai se manifestar sobre essa edificação. Ei, irmãos, eu não sei se você está pegando, mas eu não estou falando mais de uma glória que se manifesta hoje através das paredes. Eu estou falando de uma glória que se manifesta onde Deus está. Oh, aleluia! Ele não está mais dentro de uma caixa, ele não está mais dentro de um tabernáculo humano, mas agora essa glória, essa presença veio tabernacular a minha e a sua vida. Aonde você estiver, Deus está contigo. Aonde você chega, Deus chega com você. Ele está tão perto, que Ele é Emanuel. É Deus conosco. Aleluia! Eles estavam trabalhando em uma perspectiva humana, falando: precisamos de uma edificação para que a glória de Deus se manifeste. Precisamos de um edifício para que a presença de Deus possa atuar. Nessa nova aliança, Deus não está trabalhando com uma edificação humana. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo veio tabernacular a nossa vida. A presença gloriosa está comigo e com você. Aonde existe morte, se você chegou, vida de Deus precisa fluir. Amém, gente? Se você chega e o ambiente está destruído, ei, a paz que excede todo entendimento precisa chegar através da minha e da sua vida. Nós já não dependemos mais de uma edificação humana, mas agora a glória, a presença, a unção, que é o Espírito Santo, veio tabernacular a minha e a sua vida. Você não precisa abrir, eu quero apenas fazer uma citação da belíssima pregação de Estevão. Atos capítulo 7... Estevão, cheio do Espírito Santo, ele ministra uma das belíssimas ministrações registradas na Bíblia. Lá em Atos 7:44 ele diz: O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. 45. O qual também nossos pais, como Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Moisés. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de promover morada para o Deus de Jacó. 47. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Aleluia!
Nós estamos falando de um lugar ou de uma casa propícia para que o Espírito de Deus possa se manifestar. No Antigo Testamento, a edificação física falava ou autorizava esse movimento dos céus. Mas agora aqui, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo: ei, Davi projetou uma casa, Salomão edificou, mas Deus não está habitando em uma morada feita pelas mãos humanas. Ele habita em um tabernáculo que ele mesmo erigiu. Oh, aleluia! Ei, meu irmão, o desejo de Deus sempre foi se manifestar através de mim, de você. Hoje o Espírito Santo não é algo longínquo à nossa realidade. Não, Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro de jornada. Ele pega comigo e com você para que coisas extraordinárias aconteçam. Quem está recebendo alguma coisa até aqui? Aleluia! 2 João, capítulo 2, versículo 1, ele diz: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. No versículo 27 ele diz: a unção que dele recebeste, ela permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas essa unção que hoje veio morar dentro de mim, dentro de você, ela testifica ou nos ensina, nos dá entendimento sobre todas as coisas. Eu já não estou mais em um cenário de visitação, eu agora tenho uma permanência do Espírito Santo na minha vida. O desejo do Senhor nessa noite é que saiamos daqui com a convicção de que Deus está em nós, e isso não é apenas para nos envaidecer. Deus está em nós e Ele quer operar coisas através de nós. Deus está em nós e Ele quer nos fazer mais efetivos. Amém, irmãos? Deus quer nos fazer os seus operadores de milagre nesse tempo. Eu não entendo um seminário como esse apenas uma proposta de conhecimento. Embora o conhecimento seja vital para que andemos no propósito e no plano de Deus. Mas eu entendo um seminário como esse como um startar do Espírito Santo, dizendo: existem níveis maiores que você ainda não acessou. Existem níveis maiores que você ainda não provou. Aleluia! Eu não vim para passar pela história. Viemos para marcar a história pelo poder de Deus. Eu tenho dito, se essa vida é apenas turistar, ela é medíocre e tacanha. Essa vida você recebeu de graça, e agora de graça você vai dar. Você recebeu uma medida, e essa medida, ela precisa ser compartilhada. Uma casa, não mais uma casa móvel, mas agora, uma casa que se move, e enquanto se move, ela vai desfazendo as obras do diabo. Isso me lembra Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. O mesmo Deus que era com Jesus no seu ministério terreno, Ele é comigo e contigo no tempo que se chama hoje. Aleluia!
Ageu estava trabalhando em uma proposta física para que o poder de Deus pudesse se manifestar. Deus, nessa nova aliança baseada em superiores promessas, Ele mesmo prepara o ambiente, Ele mesmo estabelece a casa. E agora essa casa não é parada, essa casa não é estática, essa casa agora, ela está em movimento. Aonde você chega, Deus está desejoso em fazer algo novo através da minha e da sua vida. Aleluia! Então a unção que dele recebemos, ela permanece. Diga, ela permanece. Irmãos, o que é acordar e dormir com o entendimento de que Deus está habitando em nós? Mas nós não podemos tratar como comum aquilo que Deus deu muita relevância. Nós não podemos tratar como algo comum aquilo que Deus gerou uma alta expectativa para que acontecesse. Joel capítulo 2, ele profetiza: haverá um dia que o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Ele está dizendo: ei, gere expectativas, porque quando isso acontecer, ei, meu irmão, a nossa vida vai se mover de uma forma diferente. Você não está mais esperando por esse evento, nós já recebemos a promessa, e já que recebi, eu posso me mover naquilo que de graça me foi dado. Aleluia! A unção por dentro, ela nos abençoa. A unção por dentro, ela é algo, calma, algo sereno, algo com uma face parecida com a face do Cordeiro. Ela nos instrui ao caminho da obediência, à santificação, ao crescimento pessoal. A unção por dentro me faz uma bênção para a minha própria vida. Agora a unção sobre, ela me habilita, ela me capacita a fazer a diferença onde quer que eu venha a pisar. Então ela é algo mais quente, é como a face do leão, nos dando ousadia, nos dando intrepidez, nos colocando em movimento. Aleluia! Sabe, irmãos, nós já recebemos. Quando Jesus está dando os últimos comandos, as últimas instruções aos seus discípulos, ele começa a dizer: ei, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Eu gosto como Lucas nos apresenta esse diálogo. Eu gosto como Lucas nos apresenta essas últimas orientações. Lucas começa Atos no capítulo 1, versículo 1, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o momento que depois, por intermédio do Espírito Santo, deu instruções aos seus apóstolos. E diz: ei, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com provas incontestáveis, dando provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está nos trazendo a experiência pessoal que ele mesmo provou. Como assim, Diego? Jesus está nos trazendo de que o batismo nas águas, ele é apenas um passo dentro do cronograma divino que o próprio Deus estabeleceu para nós. Mateus capítulo 3, a partir do 13, Jesus vem ao Jordão para passar por um batismo que ele não precisava. O batismo de arrependimento. João olha para ele e diz: eu que preciso ir até você, e você está vindo até mim. Ele diz: João, vamos cumprir a justiça.
E ele se sujeita ao batismo nas águas e diz: João, após João ter concretizado o batismo, os céus se abriram, um testemunho chegou, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo, em forma corpórea como de pomba, pousou sobre ele. João batiza com água. João apenas apresenta uma experiência humana, mas após a experiência do arrependimento, há um revestimento que só Deus pode dar, que só os céus podem trazer. Sabe, irmãos, o desejo do meu coração nessa noite é que você saia daqui convicto de que você carrega muito mais do que as roupas que temos vestido de forma cotidiana. Eu vou dizer de novo. Que você saia daqui convicto: eu carrego muito mais do que as roupas do meu corpo. Eu carrego muito mais do que os aparatos do meu corpo. Eu carrego a glória de Deus, a presença de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, o Criador dos céus e da terra, Ele agora decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. O mesmo que disse: para mim não há impossível em nenhuma das minhas promessas. Eu declaro em nome de Jesus que possamos desfrutar nesse tempo, nesses últimos dias da igreja sobre a terra, um tempo de glória maior, um tempo de medidas extravagantes do poder de Deus, um tempo de sairmos do barco do medo, da limitação, da covardia, do não posso, não consigo. Não é quem eu sou, é quem eu me torno nele. Não é o que eu posso, é o que eu faço por ele. Aleluia! Naturalmente falando, irmãos, nós passamos por situações e ouvimos relatos que se não fosse o Senhor, a gente chorava junto. Sim ou não? Mas glória a Deus, que diante do maior desafio da vida, eu não estou sozinho. Ele está comigo. E se Ele está comigo, tudo vai bem. Aleluia, tudo vai bem. Aí você olha pessoas debaixo de cadeias, pessoas debaixo de correntes malignas. E aí pessoas olham e se conformam com essa situação. Não. É um tempo de compreendermos mais sobre a unção sobre a nossa vida. É um tempo de nos movermos em uma maior ousadia. É um tempo de nos movermos na unção que carrega a face do leão. Um tempo atrás, uma mulher bateu na vidraça da igreja. E ela disse: é uma igreja aqui? Eu falei: é. E ela disse: olha, nenhuma igreja prospera aqui, porque tem a potestade tal, tal e tal e tal. E eu olhei para ela e eu disse: eu não vim tabelar potestade. Eu vim debaixo de um comando e de uma obediência. Então quem já está tremendo, porque eu cheguei, é a potestade que operava. Aí você pode dizer: uau, que frase maravilhosa de efeito. Não é não, irmãos, porque existem momentos que se não for o Senhor, nada mais socorre, nada mais fortalece, não é na minha força, não é na sua. Quantas coisas o Senhor nos apresenta e naturalmente falando, olhamos e dizemos: não há capacidade em mim para fazer. Agora, boa notícia, não acontece só conosco. Aconteceu com Moisés. Ah, Senhor, é uma jornada para liderar um grande povo. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Isaías, olha, eu habito em um lugar que o povo tem os lábios impuros.
Gideão, malhando trigo debaixo da intimidação, o Senhor o chama de homem valente. Paulo passando pelas maiores pressões que alguém pode enfrentar no ministério, e o próprio Jesus diz: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te supre. Porque quando você faz a contabilidade e reconhece que de você mesmo nada vai acontecer, nada vai fluir, nada vai desenvolver, você olha e diz: eu não posso. E é nessa incapacidade que o meu poder se aperfeiçoa, é nessa fraqueza que eu exalto, eu vou potencializar aquilo que te chamei para fazer. Aleluia! Porque se estamos confiando em nós, ainda não entendemos o poder de Deus. Porque se estamos confiando na nossa habilidade, na nossa capacidade, nas roupas que vestimos ou deixamos de vestir, ainda não nos foi manifesta a revelação do Deus capacitador. Aleluia! Você pode achar, meu Deus, que extremismo, não é não, irmãos? Porque nós estamos nos últimos dias da igreja sobre a terra. E nesses últimos dias só passa crente, meu amigo. Nesses últimos dias só passa quem aprendeu da fraqueza tirar força. Quem aprendeu a sobrepor desafios, a vencer muralhas, a escapar do fio da espada. E no final dizer: só poderia ter sido Deus. Porque se Ele me chama a fazer algo que é na força do meu braço, a glória seria minha e sua. Tem crente aqui, gente? Se Ele me instrui a fazer algo confiando mais em mim do que do poder dele sobre mim, a glória seria minha. Senhor, estou obedecendo, está acontecendo. Claro, eu sou bom. Agora a glória sempre será tributada ao Deus da igreja. Porque todas as vezes que você estiver dentro da obediência, todas as vezes que você estiver seguro de que você está apenas obedecendo uma instrução, lá também repousará o descanso do meu e do seu coração, dizendo: continua, porque sem você eu nada posso fazer. Continua, porque se não for o Senhor, a conta não fecha. Amém, irmãos? Então que nesse tempo possamos nos levantar na força do poder de Deus, que nesse tempo as nossas igrejas, a nossa sala de aula não seja apenas uma teoria. Eu amo o ensino da palavra, mas se for só ensino, nós estamos perdendo. Não tem muito amém, mas pense sobre isso. Porque se eu fico apenas no ensino, eu estou me abstendo de um cálice que transborda sobre ele. Eu estou me abstendo de um movimento que não é produzido pelo braço humano. Eu estou me privando de desfrutar de algo maior do que a minha e a sua capacidade. Aleluia! Jesus, o Espírito Santo vestindo uma roupagem vinda sobre Jesus. E ele começa agora a se mover de forma sobrenatural. Milagres começam a pipocar. Coisas começam a acontecer. E o próprio Jesus, findando o seu ministério terreno, ele diz: olha, eu fiz muita coisa, mas vem uma galerinha aí que vai andar em obras maiores do que as que eu andei. Jesus tira a onda. Ele diz assim: olha, eu não tenho ciúme quanto ao meu ministério terreno não. Foi bom porque eu cumpri o propósito divino. Mas vem a multiplicação de quem eu sou sobre a terra. E por causa dessa multiplicação, obras maiores acontecerão.
É maravilhoso desfrutarmos da unção coletiva, do ajuntamento dos santos. É maravilhoso estarmos envolvidos no apacentar, no aprisco do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem uma obra que vai além dessas paredes. Eu não sirvo um Deus que fica preso nessa casa. Você não serve um Deus que fica limitado a essas paredes. Você recebe aqui a brasa quente, a brasa viva, inunda a nossa vida. E lá fora eu vou fazer o quê? Eu vou queimar, eu vou dar o que eu tenho recebido. Você crê que Deus pode fazer algo inédito, inusitado através da tua vida? Enquanto eu orava e pensava sobre esse encontro, Deus falou, e eu gosto de falar, bradou, quando eu tenho mais convicção, de que existe um nível de demonstrações de poder a ser desfrutado por essa casa espiritual. Você pode receber essa palavra como vinda de homem e nada vai acontecer. Mas se você recebe como de fato é palavra de Deus, conta os dias, acompanhe as horas, porque Deus nunca planeja algo sem primeiro balizar a intenção do coração dele por vozes proféticas. Deus nunca realiza um desígnio na terra que ele não tenha compartilhado com os seus profetas. Amós 3:7. É claro que o Eterno não fará coisa alguma sem antes falar com os servos, os seus profetas. O leão não vai rugir à toa, já que rugiu, se prepare, fique pronto. Aleluia, não fica desapercebido não. É sandália nos pés, cajado na mão. É tempo de ir além. Aleluia! Irmão, se nós não nos atentarmos ao vento do Espírito que está sobre nós nesses últimos dias, iremos naufragar em emoções e em circunstâncias. Porque muitas vezes, para a gente começar a encerrar, Satanás, ele tem a intenção de minar a nossa fé e a nossa convicção, mostrando aquilo que é desejo do nosso coração e ainda não se manifestou. Dizendo, olha, você está crendo e esperando, mas ainda não chegou. Você está crendo, confiando, declarando, mas ainda não saiu à luz. E se eu me atento a essa voz de distração, eu perco o melhor do Senhor. Então todas as vezes que a pressão vier, ou que as circunstâncias tentarem, nos roubar a convicção de quem Deus é na nossa vida, comece a lembrar dos troféus, comece a lembrar das experiências que te trouxeram até aqui, comece a lembrar quando você estava diante do leão e você disse, eu só escapo da boca dele se for o Senhor. Lembre do urso, eu só luto com ele na força do Senhor. Agora Golias vai tombar e eu vou chegar no alvo que o Senhor estabeleceu para mim. Como diz Lamentações, traga à memória aquilo que te dá esperança. Não fique preso àquilo que Satanás está tentando promover pelas circunstâncias. Eu não quero demonizar tudo. Existem pressões que são inerentes da vida, mas outras são oposições para nos tolir do propósito eterno. Amém, irmãos? Eu estou te falando isso pelo Espírito. Agora há uma boa nova. Se você não sucumbir no tempo da pressão, há promoção do outro lado. Há mudança de nível. Há uma fase, uma porção nova a ser inaugurada do outro lado. Aleluia! Não é confortável passarmos por algumas pressões, mas saiba de uma coisa, depois que eu venço a pressão, a carcaça é outra, meu amigo.
Aleluia! Depois que eu venço a pressão, não tem ombro caído não. É cajado na mão, sandália nos pés. Vamos celebrar a festa do Senhor. Aleluia! Agora deixa eu te dizer algo. Se você não desistir, você vai desfrutar de algo maior do que você tem provado até aqui. Aleluia! Você pode se animar porque eu estou falando com uma voz mais enérgica. Mas não fique preso à voz do pregador. Receba o comando divino. Receba. Quando você estiver enfrentando, passando por coisas que estão tentando te opor, lembre, eu já venci no ringue o leão. Eu já tombei o urso. Quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quem é você para roubar a minha paz e a minha alegria? Quem é você para tirar o meu regozijo? A casa do justo não é casa de gritaria e de desespero. Na casa do justo tem júbilo. Tem júbilo. Aleluia! Por que tem júbilo na casa do justo? Porque quem conhece o final consegue se alegrar no meio. Eu não estou tentando. Eu não estou como alguém afoito para encontrar a vontade de Deus. Não, eu estou inteirado dela. Eu estou dentro dela. E eu não largo, eu não solto. Essa corda do propósito e de manifestar poder de Deus, não há probabilidade de ser ruída. Posso ouvir um amém aqui, gente? Aleluia! Então que nessa noite, debaixo desse comando divino, possamos desfrutar mesmo de uma roupagem nova para um tempo novo. Ninguém usa roupa de verão no inverno. Ninguém usa roupa de inverno no verão. Se a fase é nova, a roupagem é nova também. Aleluia! Julgue no teu coração. Mas eu percebo Deus te provocando, no bom sentido da palavra, a realizar uns negocinhos sobrenatural através da tua vida. Aleluia! Você já percebeu que quando o fogaréu pega, bombeiro não precisa ser guiado apenas pelo endereço? A labareda queimou, o fogo subiu, então chegando perto, eu não preciso de número, eu não preciso saber o nome da rua, eu só preciso estar atento para a mudança dos cenários que todos os dias os meus olhos contemplam. Há uma mudança de estação e de cenário sobre a tua vida, e eu digo sobre essa igreja local também. Existem pessoas que você vai trazer pela sua boa evangelização. Agora existem outras que são acréscimos do Senhor. Só vão chegar porque tem um povo queimando. Só vão entrar para receber do ambiente que você já tem promovido. Se não me falha a memória, John Wesley, ele diz, se não for Bruno me ajuda, história da igreja, ele diz, eu me faço chama para que outros possam vir me ver queimar. Então que nesse tempo a chama do Senhor seja visível na minha e na sua vida. Eu não quero uma vida no raso. Eu não quero uma vida provando do que todo mundo prova, até ímpio. Porque há uma diferença grande daqueles que servem ao Senhor para aqueles que não servem. Então se eu estou convicto daquilo que é o poder de Deus na minha vida, eu não me prostro, eu não abaixo, eu não me intimido quando algo contrário tenta me opor. Não sou eu que mudo de caminho, não é você que muda de caminho. Jesus disse que o monte pode existir, mas não é pela existência do monte que haverá um trajeto novo sobre nós.
Ele diz, não, o monte está lá. Mas se você tem fé, você vai dizer tal como você está crendo por dentro. E quem vai sair da sua direção é o monte. Sabe, irmãos, existem recompensas dessa palavra sobre a nossa vida. E eu não digo isso apenas por estar ministrando, mas eu sei que o espírito da profecia, que é o espírito da igreja, ele está se movimentando e ele está nos chamando a níveis novos, a roupagem nova. Os dias vão passar, mas a labareda só vai queimar mais e mais e mais. Assim diz o Senhor. Onde cantar alabaço que tereke, ni cacaço tereke santaralaqui o rosu derege, mamamahaço que te catai o rosu derege babahaço, ni canahaçu deregadai o rosore cantaralamaço, onde lhe cantaralama rios que correm e labaredas que sobem. Nayokana yo rosu dereka mamahaço deregedarayo. Migayo ni kanahaso, casa de milagre. Nayorroson derecantaralama, os dons de cura, fluindo em uma intensidade bem maior do que vocês desfrutaram. Nayogana yorrosun deanda yorrosu deregaba yorrosu derege, mayorroson deregandarala yorroson daralaba. Saia do barco do medo. Versículo 1, Samuel chega em uma reunião intimista e ele unge Saul para presidir sobre Israel. Existem porções que nós recebemos na intimidade, no nosso lugar de comunhão com o Senhor. Mas após ele ter ungido Saul, ele diz, agora você vai a certo lugar e vai encontrar um grupo de profetas que estarão profetizando. Quando você chegar, eles vão te receber com pães na mão. Você vai pegar daquele pão e o Espírito do Senhor vai se apossar de você e vai te transformar em um novo homem. Ele não está falando de uma transformação interna, pois ela só se deu na nova aliança. Mas ele está dizendo, em um encontro profético, você sai com habilidades que outrora você não tinha. Em um encontro profético, Deus pode mudar o tempo, a fase e a estação da nossa vida. Então que seja assim sobre você, em nome de Jesus. Focado, 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 predestinado a cumprir a vontade de Deus. Aleluia! Com gana, com raça. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.